Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. É com muita alegria que me uno a você nessa segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, para podermos juntos meditar esta palavra. O evangelho de hoje, que nós iremos ouvir, trata do discipulado, e o discípulo é aquele que segue o Senhor. Esta palavra se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 18 ao 22. E por isso, desde já, te convido e peço que o Espírito Santo venha sobre você, sobre mim também, para que nós possamos ouvir esta palavra, meditá-la, fecundá-la e vivê-la. Por isso, vamos rezar, clamando o Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Repetindo então, a palavra está no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos 18 ao 22. Ouçamos com atenção. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. E respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos, esta palavra de hoje, como eu disse, ela se trata do discipulado. E o discipulado, o discípulo, é aquele que segue o Senhor. Nessa narração nós percebemos que aqui há um escriba e um discípulo que dizem ao Senhor que irão segui-lo. Ambos dizem que irão segui-lo. Porém, aqui nós vimos as condições que às vezes os discípulos, o escriba, nós colocamos para seguir o Senhor. E a resposta que o Senhor dá ao escriba e ao discípulo é uma palavra de desprendimento. Aqui nós percebemos que o Senhor, da palavra, nos deixa com muita clareza que para segui-lo é necessário desprendimento. Desprendimento das coisas, desprendimento das pessoas, desprendimento de nós mesmos. Seguir ao Senhor não é fácil, mas não quer dizer que não seja a melhor escolha da nossa vida, a melhor decisão da nossa vida. Na verdade, aqueles que também não seguem o Senhor, creio eu que têm as suas dificuldades, mas muito pior do que a nossa, que os seguimos. Muito mais difícil, mais árdua, porque é um sofrimento sem sentido, uma caminhada sem sentido, porque o sofrimento, a dificuldade é algo inato no ser humano, é algo que não depende de nós, todos nós passamos por isso. Mas aqui o Senhor, quando Ele dá essas palavras de desprendimento, nós podemos pensar e nos colocarmos no lugar desses dois que aparecem nesse evangelho. Primeiro, quando o escriba diz: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui nós podemos olhar para esta palavra e compreendermos que o Senhor não repousa a sua cabeça. Nós, por isso, tantas vezes na nossa vida, diante de tantas situações e contextos diferentes, somos tirados do lugar. Porque isso faz parte do discípulo, isso faz parte da vida do discípulo. O Senhor nos tira do nosso lugar. E às vezes não apenas do lugar físico, porque aqui, certamente naquela época, os apóstolos, nós percebemos isso, os discípulos, todas as narrações da Bíblia, nós percebemos quantas vezes o Senhor vai de um lado para o outro. E isso é também o que narra no Evangelho. Quando nós começamos a leitura, nós ouvimos que o Senhor ordenou que o levassem para outra margem do lago. Então aqui nós percebemos que o Senhor se movimentava e junto com ele os seus discípulos, de forma física também. Mas às vezes o Senhor, quando nos diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, é porque o Senhor quer nos tirar do lugar. Tirar do lugar significa nos tirar dos nossos comodismos. E aqui se refere ao desprendimento do eu, porque é muito difícil, é dolorido, nos libertar das nossas vontades, daquilo que eu quero, da segurança que eu quero ter sobre todas as coisas. Nós, durante tantas vezes, por tantas vezes, somos assim. Nós queremos ter controle das coisas. Nós queremos ter segurança das coisas. Mas nós devemos nos lembrar que a nossa segurança está em Deus. Quem tem o controle da nossa vida e precisa ter é o nosso Deus e não nós. Quando nós confiamos no Senhor e nos decidimos em segui-lo, nós já devemos ter essa paz, essa tranquilidade de que aonde o Senhor me chamar a ir, me levar a ir, ainda que não seja de maneira física, porque na realidade de tantos acontece isso. O Senhor nos retira do lugar não apenas interiormente, mas também fisicamente, se necessário for. Às vezes que o Senhor te chamou a sair do seu trabalho e você teve que se abandonar e confiar. Às vezes que o Senhor te chamou em mudar de casa, em mudar de uma localidade para outra por diversos motivos, saúde, familiares, financeiros. E nós damos esse abandono. Mas além disso, tantos vivem a realidade também de viverem essa saída física por causa do Senhor, por causa de sua vocação. Nós vemos os sacerdotes, por exemplo, todos os anos que trocam de uma paróquia para outra, são enviados de uma paróquia para outra. Esse também é um movimento de quem não tem aonde repousar a cabeça. Por isso, aqui o Senhor nos mostra que é necessário nos tirar do lugar para nos tirar de nós mesmos, do nosso autocontrole, de nós esta mania de queremos ter essa segurança de que tudo vai acontecer conforme eu planejei. E nós devemos sempre nos lembrar que é o Senhor quem controla todas as coisas. É o Senhor quem deve controlar todas as coisas na minha vida e não eu. Até porque, por tantas vezes, nós queremos ter esse controle e nós nos perdemos. Nós vamos para longe do Senhor ao invés de ficarmos perto dele. E além disso, também quando o discípulo disse: Senhor, deixe-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqui o Senhor também nos mostra esse desprendimento que nós devemos ter das pessoas. Tantas vezes o Senhor nos chama a fazer algo, a ser algo, e nós não temos a coragem de segui-lo por apego. Apego aos nossos familiares, apego aos nossos amigos, apego a tantas pessoas. E esta palavra de hoje nos fala desses desprendimentos. Do desprendimento do eu, da minha vontade, do meu autocontrole, sobre as coisas, as situações. Aqui também esse desprendimento material. E a matéria que não se diz respeito apenas da riqueza, porque outras palavras
nas Sagradas Escrituras nos fazem menção a isso que o Senhor nos convida nesse Evangelho. Aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Não é possível servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou se serve ao dinheiro. Nós devemos ter esta consciência que quando se diz do mundo material, não é a matéria de riquezas, de dinheiro apenas, mas em tudo que se diz respeito a este mundo, as situações que eu estou apegado a viver e não tenho coragem de deixá-las para seguir o Senhor. Também esse apego às riquezas, às coisas materiais, de juntar riquezas apenas por juntar, e esse apego às pessoas. E é isso que o Senhor nos convida hoje, a nos desprendermos de todas essas situações para seguir, porque esse desprendimento é sinal de liberdade. Enquanto nós estamos apegados, presos a nós, às coisas, às pessoas, isso significa que nós não somos livres para seguir o Senhor. E só é livre quem ama. E o nosso amor a Deus deve ser maior do que qualquer coisa. Deve ser maior do que o nosso amor próprio, deve ser maior do que o nosso amor aos nossos familiares, deve ser maior do que o nosso amor a tantas coisas neste mundo. O nosso amor a Deus, ele deve ser absoluto. E quando nós o amamos verdadeiramente, somos capazes de nos libertar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação. E é isso que o Senhor nos convida neste dia, a sermos livres, livres para amar, livres para seguir. Nós então vamos para o intervalo e quando voltarmos vamos pedir ao Senhor esta graça, esta liberdade em Deus, esse desprendimento que nos dá coragem, nos dá força para seguir, por mais que seja duro. Nós temos a clareza que seguir o Senhor não é tarefa fácil, mas nós precisamos ter coragem. E se o amarmos como absoluto da nossa vida, por mais dolorido, difícil que seja, nós conseguiremos seguir por graça de Deus e porque a nossa liberdade faz com que nós escolhamos seguir. Então vamos para o intervalo e na volta iremos rezar com esta palavra. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso programa. Com muita alegria, nós estamos nessa segunda-feira, nesse dia 27, ouvindo esta palavra do Senhor que quer nos conduzir para a liberdade em Deus. Nós estamos ouvindo esta palavra que se trata do discipulado, se trata da vida do discípulo que segue a Deus e que deve se desprender de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as situações e de si mesmo para segui-lo. E esse desprendimento
apesar de, por tantas vezes, não ser um desprendimento fácil, porque tomar a cruz não é algo fácil, seguir ao Senhor não é algo fácil, mas é a nossa melhor escolha, é a nossa melhor decisão. E quando nós somos livres para decidir pelo Senhor, nós somos livres também diante de todas as coisas. E é isso que esta palavra hoje quer nos impulsionar. É este ardor que esta palavra hoje quer nos dar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido, diante de tudo aquilo que nós já partilhamos no bloco anterior, a rezar junto comigo, pedindo esta graça a Deus. Por mais que nós já tenhamos dado passos na nossa vida, nós todos os dias encontramos tentações, desafios que querem nos colocar à prova. E é preciso que nós sejamos colocados à prova, porque o ouro e a prata são provados no fogo. E assim também serão aqueles que seguem o Senhor, provados no fogo, porque é necessário. Por isso, vamos juntos pedir o Espírito Santo que venha sobre nós neste dia, sobre essa semana, para que nós possamos ser livres em Deus e segui-lo aonde o Senhor nos mandar. Seja esse movimento físico, ou seja ele apenas interior, independente se seja interior, físico ou das duas maneiras, o Senhor quer nos levar junto dele e nós também queremos ir com ele. Por isso, meu irmão, te convido a fechar os seus olhos nesta hora e a fazer memória desta palavra neste dia, aquilo que o Senhor falou conosco durante a reflexão, aquilo que o Senhor nos mostrou, com a clareza que o Senhor nos disse neste dia. Seja livre em mim, esta liberdade que jamais será encontrada fora de mim. Seja livre em mim, seja livre de si mesmo, seja livre das pessoas, seja livre dos bens materiais, seja livre das riquezas, das situações, seja livre. O Senhor nos fez livre. O Senhor nos fez livre. Se lembre disso, meu irmão. Livre para se decidir. Livre para amá-lo. Livre. O Senhor não nos obriga a nada. E esse evangelho, quando se trata do escriba, do discípulo, que disse que queria segui-lo, mas colocou condições, o Senhor, com tanta clareza, respondeu: o Filho do Homem não tem aonde descansar, repousar a cabeça, e deixe que os mortos sepultem os mortos. Aqui o Senhor responde também todas as condições que nós temos colocado para segui-lo. Senhor, eu não posso te seguir porque antes eu preciso fazer isso, ou Senhor, eu não posso te seguir porque eu tenho tal pessoa. Senhor, eu não posso te seguir porque eu acho que não deve ser assim. Meu irmão, minha irmã, não coloque condições na vontade de Deus. Não coloque condições nos caminhos de Deus. Deixe que o Senhor te conduza. Esta palavra que nos chama a ter segurança no Senhor, amor absoluto ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que neste dia envie o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todas as realidades de apego que nós vivenciamos e que o Senhor conhece. Os apegos às pessoas, os apegos às coisas, os apegos que existem do meu eu. Vem, Espírito Santo de Deus, transforma essas realidades neste dia. Renova-me, Espírito Santo, para que eu possa me decidir, seguir o Senhor sem condições. Sem condições, Espírito Santo. Venha sobre o nosso ser que por tantas vezes é fraco, não tem coragem,
não têm a virtude da fortaleza, não têm perseverança. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas realidades familiares, os apegos entre esposo e esposa, entre filhos, entre irmãos, entre tios, afilhados. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os apegos nas amizades. Eu só faço se o outro for. Eu só sou se o outro também é. Vem, Espírito Santo, nos liberta desse apego. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os apegos afetivos entre homem e mulher. Vem, Espírito Santo, nos faça livres, nos ajude a vivenciarmos esta liberdade em Deus que o Senhor nos deu. Vem, Espírito Santo de Deus, nos liberta hoje também do apego às coisas, às riquezas, a esse espírito de avareza que temos vivido. Vem, Espírito Santo, venha sobre nós, nos liberta. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso apego à vida, esse medo da morte que temos também. Nós não devemos desejar a morte, porque o Senhor sabe quando é o nosso dia, Senhor. Mas venha sobre nós com Teu Espírito. Nos ajude a compreender a morte como o encontro com o Senhor, a passagem para a vida eterna, e não temê-la. Tanto, Senhor, tem vivido esta vida como se fosse o fim último. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre essa realidade também, e visita de maneira muito especial, Espírito Santo, a nossa soberba, esse apego, esse amor do nosso eu, que está desordenado, que nos quer colocar em primeiro lugar em tudo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu penso, tem que ser com as minhas condições. Nos liberta, Senhor, neste dia, pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. A palavra que me vem é realmente essa do movimento. Porque o discípulo que caminha atrás do seu Senhor está em constante movimento. E este movimento é próprio de Ti, Espírito Santo. Por isso, venha movimentar as coisas em nós. Nós Te clamamos, Te pedimos, e tudo o que Te confiamos pelas mãos da Virgem Maria. Ela que é a Tua fiel esposa, nossa medianeira. Ouça-nos, ó Mãe, hoje que nós celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nos socorre, Mãe, desses apegos, das coisas que nos prendem aqui, que nos prendem para longe do céu. Socorrei-nos neste dia, Virgem Maria. Socorrei-nos nesta hora. Socorre as necessidades do nosso coração, que a Senhora, como boa mãe, conhece. Tudo que somos, tudo que temos, consagramos a Ti, confiamos a Ti e esperamos em Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, este foi então o nosso programa de hoje, o Palavra Viva. Eu espero que esta palavra fecunde o seu coração, que na verdade tenha fecundado o seu coração. O nosso Deus é um Deus vivo que quer nos dar vida todos os dias. E vida não apenas física, mas principalmente vida espiritual. A vida da nossa alma. E por isso,
eu espero que esta palavra hoje possa ter te incomodado, que esta palavra neste dia possa te levar a um movimento de mudança de vida, de conversão, porque o Senhor nos quer junto dele. O Senhor quer que nós caminhemos com ele. E como rezado, como partilhado, nós somos livres para decidir por isso. E que esta palavra neste dia renove a sua decisão de não desistir de caminhar com o Senhor e de ainda mais não querer colocar condições para seguir. Que Deus te abençoe. Eu te espero na semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.